Graças a Deus, família Morada Eterna, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu, pastor Jefferson Jesus, venho trazer para vocês mais um vídeo, né, da nossa série Estudo Escatológico, né? Estudo Escatologia, que estuda, a escatologia ela estuda as profecias do fim dos tempos, né? E eu te afirmo que nós estamos vivendo o fim dos tempos nos dias atuais, embora muita gente não acredita, né? Em nome do Senhor Jesus. Bom, estou procurando gravar aqui dentro do carro para que não fique tão barulhento, né? O, o, o som, né? Externo. Tá aqui a minha Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Pega com você a sua Bíblia aí, já deixa preparado, em nome do Senhor Jesus. Nós teremos uma série de vídeos aqui no canal a respeito da escatologia. Lógico que nós estamos indo devagar, né? Estamos começando aqui por Mateus, Apocalipse, Daniel. Vamos estudar aí a escatologia bíblica em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. No nosso último vídeo, aprendemos sobre Mateus 24, né? Abre a sua Bíblia em Mateus 24, em nome do Senhor Jesus. Localiza aí, Mateus capítulo 24. No Mateus 24, no versículo 1, diz assim, ó. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, olha só, vou dar uma recapitulada aqui para nós entrar em matéria nova, para você poder entender. Então a pergunta aqui, né, foi assim, Jesus estava no templo, e os discípulos ficaram admirados com a construção do templo, porque o templo, como eu disse no último vídeo, na parte 1, era uma construção magnífica, né? Tinha pedras ali gigantes, de 1, 2, 3 toneladas, pedras grandes, e os discípulos maravilhados, olha aí, mestre, olha só que coisa grande, né? O templo, a casa de oração. E Jesus disse, em verdade te digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Vai ser tudo derrubado. Vai ser tudo derrubado. Então eles se assustaram, porque como é que vai derrubar uma construção daquela tão grande, né? E aí eles fazem a pergunta no versículo 3, diz assim, ó. Princípio das dores. Ó, princípio das dores, é o que nós estamos vivendo hoje. No Monte das Oliveiras, aqui ó, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhe pediram, diz-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então a pergunta foi, diga-nos, né? Quando vai acontecer essas coisas e a consumação do século, né? Nós conhecemos como o fim do mundo. Quando vai acontecer essas coisas? Eles ficaram preocupados. E aí Jesus começa a dizer, depois você vê no último vídeo que eu expliquei detalhadamente, que ninguém vos engana, para ser falso profeta, vai haver terremoto, vai haver fome em vários lugares, vão prender vocês, o amor de muitos se esfriará, né? E aquele perseverar até o fim será salvo. Então Jesus começou a falar as coisas que vão acontecer, que vão anteceder, né, a vinda dele. E os discípulos ficaram ali maravilhados, né, achando que já era na geração deles, né? Nós vamos ver agora a geração do fim. Vamos entrar agora numa parte escatológica, a geração do fim dos tempos. Qual é a geração do fim dos tempos? Vamos ver aqui nas Sagradas Escrituras em nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia aí, Mateus 24, agora vamos no versículo 32. Versículo 32. Olha o que diz aí. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Nós estamos indo aqui devagar, gente. É uma escatologia simples para você poder entender, tá bom? Vou tentar ser bem claro para você poder entender os tempos atuais. Vamos lá. A parábola da figueira. Exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Para um pouco. Vamos entender isso aqui. Parábola da figueira. A figueira é Israel, gente.
Israel também tem o símbolo de a figueira, né? Da figueira, né? A figueira significa a árvore figueira, pé de figos, né? Árvore de figos. Israel é simbolizado pela figueira. Ele diz aqui: aprender, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos da figueira, né, o ramo da árvore, se renovam, as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Ou seja, o que é antes do verão? A primavera. E na primavera o que acontece com as árvores? Elas florescem, não é isso? Então, como é que eu sei que o verão está próximo? Por causa que as árvores estão florescendo. Não é isso? Então, a palavra verão em hebraico significa fim. Fim. Então, olha que coisa interessante. A palavra verão em hebraico significa fim. Então, ele está dizendo o seguinte: quando você está vendo brotando, está vendo os acontecimentos, está vendo acontecer essas coisas, sabe que o fim está próximo. O verão está próximo, o fim está próximo. Aí Jesus continua dizendo: assim também vós, quando vides essas coisas acontecer, sabei que está próximo às portas. Por isso que ele falou a parábola e depois ele explicou. Quando você vê todas essas coisas acontecer, sabe que está próximo, às portas. Aí continua: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Para um pouco. Muita gente questiona, mas já passou tantas gerações? Não. A pergunta foi, lembra lá Mateus 24 primeiro, 24 primeiro, 1, 2 e 3? No 3 ele fala: diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou seja, do fim do mundo. Aqui na parábola ele diz: quando tiver acontecendo essas coisas, sabe que eu estou próximo, às portas. Ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Mas que geração? A geração da figueira. Porque aquela geração que Jesus viveu, já morreu, nasceu outra, morreu, nasceu outras gerações, passaram várias gerações. É isso? Jesus deixou bem claro: passará o céu e a terra, vai passar várias gerações, mas a minha palavra não passará sem que tudo isso aconteça. Então vamos entender aqui? Vamos lá. Ele diz assim: quando a figueira florescer, a palavra figueira, aprender depois a palavra da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, saber que está próximo, a porta. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, saber que está próximo, as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O que é uma geração, gente? Uma geração, está escrito nas Sagradas Escrituras, né? O próprio Moisés falou que uma geração, Salmo 89, se não me engano, uma geração é de 70 anos, chegando até 80. Depois disso é cansaço e fadiga. Então, uma geração, estamos se referindo a 70 anos. É isso? Então, presta atenção. Quando a figueira florescer. Agora eu vou entrar na parte escatológica para você poder entender. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Por volta do ano 70 depois de Cristo, nós sabemos que Roma, através do rei Tito, destruiu Israel. Destruiu Israel. Não ficou pedra sobre pedra que não foi derrubada. Derrubaram tudo. Só sobrou o muro de fora, o muro externo, que hoje é conhecido como o Muro das Lamentações, onde você vê os judeus lá, né? Orando, lamentando, né? Lá no Muro chama o Muro das Lamentações, onde os judeus oram hoje lá. Só sobrou aquilo lá. O resto foi tudo em ruína. Então o que acontece? Para que a Sagrada Escritura aconteça, as profecias venham acontecer, Israel tem que existir, Jerusalém tem que existir, mas foi tudo destruído. Então, Deus permitiu isso para quê? Para que fosse dado uma pausa nas profecias e viesse o tempo dos gentios. Quem são os gentios? O povo que não é judeu. Todo povo que não é judeu é gentios. Por quê? Deus tem um povo sobre a terra, um povo eleito, um povo separado, que são os judeus. Quem está entendendo? Os hebreus, né? Que hoje chamaram de judeus. E isso aconteceu, presta atenção, ó. E isto tudo aconteceu para quê? Para que a graça e a misericórdia de Deus alcançasse os povos. Por isso que Jesus diz em muitas passagens, né? Que vocês verão aí pessoas do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, assentadas à mesa no reino dos céus e vós fora. Deus está se referindo para aquela época os judeus,
né? O Senhor Jesus estava falando com os judeus, por quê? Porque eles estavam rejeitando a salvação. Lá em João capítulo 1 diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos que o receberam, ou seja, todos que não rejeitou, mas recebeu ele como Senhor e Salvador, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Então, o que aconteceu? Houve aí o quê? O cumprimento das Escrituras. Por volta do ano 70 depois de Cristo, foi destruído Israel. E como é que a palavra ia se cumprir? Cadê Jerusalém? Cadê o templo? Como é que o anticristo vai sentar no templo se nem templo existe? Até nos dias atuais também o templo ainda não existe. Então, olha que coisa interessante. Depois passaram-se muitos anos. E a palavra de Deus, ela não cai por terra. O Senhor Jesus disse que passaria os céus e a terra, né? Passaria os céus e a terra, mas a palavra dele não passaria. Olha só, mas as minhas palavras não passarão. Versículo 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas no versículo anterior diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que tudo isso aconteça. Peraí, mas que geração? Essa geração da figueira. E qual é a geração da figueira, pastor? Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Lembra que eu falei que Moisés deixou bem claro que uma geração dura 70 anos. Se chegar a 80 anos depois disso é cansaço e fadiga? Então, Israel foi destruído. Os judeus foram espalhados pelo mundo. Isaías capítulo 60 diz lá que Deus faria uma nação nascer em um só dia. E ele faz lá, pergunta, pode uma nação nascer em um só dia? Eu, Senhor, faria uma nação nascer em um só dia. Israel, os judeus, estavam espalhados pelo mundo. Mas por volta de 1948, em 1948, aonde se reuniram as autoridades do mundo, né? As autoridades do mundo inteiro se reuniram para decidir se Israel se tornaria uma nação. E, por incrível que pareça, o voto de Minerva, estava empatado nos votos, e faltou o voto de um brasileiro, e ele decidiu, Israel se torna a nação. A partir daquele momento, a figueira floresceu. E daí então, meu irmão, conta-se 70 anos. Nós estamos no ano 73. Conta 1948 com mais 70. Vai dar 2018. Nós estamos no ano 73. Agora, 2022, ano 74 da profecia. Ou seja, nós estamos no ano da figueira. Nós estamos vivendo a geração do fim. Não tinha como o mundo cumprir as escrituras sem Israel. E agora, nesse último século, né? Nesses últimos séculos, século XX, século XXI, o que aconteceu? A palavra de Deus começou a se cumprir. Israel se tornou nação. 1927, a Igreja Católica Apostólica Romana, foi fundado o Vaticano. Né? Benito Mussolini doou lá não sei quantos hectares de terra e fundaram o Vaticano, aonde lá o Papa é rei. Lá o regime é monarca. O Papa é rei, se cumprir as escrituras. Que nós vamos aprender em Apocalipse depois disso. Nunca na história o Papa foi rei. Mas agora, para se cumprir o Apocalipse, que João já tinha previsto sobre isso, né? Sobre os reis, que nós vamos aprender em outro vídeo. Para se cumprir as escrituras, o Papa se tornou rei. E nos dias atuais, nós temos um Papa reinando. Na verdade, dois, né? Que nós vamos aprender depois, que é o Bento XVI e o Papa Francisco, né? Considerado falso profeta. Então, gente, presta muita atenção no que está acontecendo. Os sinais estão aí, está tudo acontecendo. A figueira floresceu, os sinais estão acontecendo. Veio a pandemia, né? Veio aí a situação. Muita gente aí está sendo perseguida por causa da vacinação. Então você precisa ficar atento aos sinais. O arrebatamento da igreja está próximo. A qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Nós vamos aprender também sobre o arrebatamento aqui nos vídeos.
Nós vamos aprender aqui essa parte escatológica, né? Então, você precisa ficar atento aos sinais, né? Para você entender, vamos lá. Por volta do ano 70, Israel foi destruído. Por volta do ano 1948, Israel foi constituído, se cumprindo Isaías 60, porque a palavra do Senhor não cai por terra. E nesse cumprimento da palavra, as profecias do fim começaram a correr em ordem cronológica. Ou seja, ninguém sabe o dia e nem a hora. Vamos ler aqui. Olha o que diz aí. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Só o Pai sabe o dia e a hora. Por isso que ele comparou uma geração. Por quê? Depois dos 80 anos, a pessoa não sabe se vai morrer amanhã ou depois ou hoje, né? Ninguém sabe. Por isso. Então o que acontece? Nós estamos no ano 74 da profecia, da geração do fim. Nós estamos no ano 74, então precisamos ficar vigilantes, precisamos ficar atentos, porque o arrebatamento da igreja, a vinda súbita de Jesus, o ladrão na noite, tá para acontecer. Tá para acontecer. Nós, os cristãos, né, estamos esperando aí somente o arrebatamento da igreja. Mas, pastor, o senhor é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Não sou pré e nem pós. Eu acredito que a igreja vai ver se o grande líder acontecer aí, né, a ascensão da globalização, a nova ordem mundial, o grande líder, o ecumenismo, né, a união de tudo, um só governo mundial, um só dinheiro mundial, né, uma só moeda mundial, uma só religião mundial, uma só polícia mundial, vai unificar tudo, né, um exército mundial. E o que vai acontecer? Nessa união, eles vão levantar o templo em Israel, né, vão levantar o templo em Israel, e nesse meio tempo a igreja vai ser arrebatada. Mas, como não sei o dia nem a hora, essa é uma visão minha escatológica, vamos ficar atentos, gente, porque os sinais estão aí, estamos só esperando o Pai dar ordem ao Senhor Jesus, autorizar o Senhor Jesus e dar ordem aos anjos para vir buscar a igreja, porque aí serão arrebatados, né? A palavra arrebatado significa o quê? Arrancado de um lugar para o outro. O anjo vai vir e levar. E tudo isso no abrir e fechar de olhos. Que nós vamos estar aprendendo nos próximos vídeos. Então fique ligado, fique atento. Não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos. Vai ter muita coisa interessante aqui. Em nome de Jesus. Amém? Então, ficou explicado aí essa passagem. O vídeo está ficando muito grande, muito longo, né? Para não ficar longo, você vai ver no próximo vídeo, tá bom? Acompanhe o próximo vídeo que vai ter a continuação. Que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima mensagem. Ficou bem claro aí? Paramos no versículo 36. Mateus 36. Agora Jesus vai falar sobre outros sinais a respeito da vinda dele. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Fique da paz do nosso Deus.